A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Com muita alegria que eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. Quero dizer que o Senhor tem o melhor para você. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. O Senhor colocou um tema no meu coração, eu acho que é muito pertinente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar sobre solidão. Solidão é a palavra do momento. Talvez você nem imagine o quanto, mas existem pessoas vivendo num estado de solidão que já tem se transformado em uma depressão. E o texto base da nossa mensagem hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, capítulo 11. A nossa mensagem, né, está baseada no livro de Gênesis, capítulo 2, né, versículo 18. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Como eu disse no início, solidão é a palavra do momento. Nós vamos estar falando sobre esse tema, mas antes eu quero te pedir algo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e ative o sininho de notificação para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos aqui um vídeo. Então vamos lá para a mensagem. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Presta atenção, que eu já ouvi inúmeras vezes. Antes só do que mal acompanhado. Tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você ouviu alguém dizer isso. Antes só do que mal acompanhado. Parece uma coisa lógica, né? Parece uma coisa lógica essa frase. Na verdade, isso é um provérbio popular que alerta sobre aquelas companhias desejadas, né? Aquelas pessoas que a gente não quer do nosso lado, que a gente não... impertinente, pessoas impertinentes. E aí as pessoas falam, né? Antes só do que mal acompanhado. Só que quando nós analisamos as escrituras, nós observamos que as escrituras vai de contramão a este provérbio popular. Quando nós observamos aqui no texto que nós acabamos de ler, no momento em que Deus cria Eva para Adão, nós observamos que o Senhor diz, aqui no texto que nós acabamos de ler, não é bom que o homem esteja só. Aqui, Deus reconhece, aleluia Jesus, o Criador, né, reconhece a necessidade de o homem ter companhia. Quando se fala homem, está se referindo tanto homem quanto mulher. O texto se refere tanto homem quanto mulher. Deus, o próprio Deus, ele reconhece que não é bom que o homem esteja só. Ele reconhece a necessidade do homem de ter companhia, do homem viver em sociedade, né? Existem pessoas que têm dificuldade de fazer amizades. Existem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. E isso nós podemos observar, se nós pararmos um pouquinho para observar a vida, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que se sentem bem estar só, se sentem bem em não ter companhia, não fazer amizade, não se manter um relacionamento. Só que eu quero te dizer uma coisa, isso não é saudável. Pense em algo que não é saudável, é a pessoa se isolar. Existem pessoas que ela deseja a solidão para si, ela se sente bem com a solidão. Só que eu quero te dizer uma coisa, o homem não nasceu para viver só. Deus, ele não criou, não projetou o homem para viver sozinho. Isso aqui nós precisamos entender que é a causa de muita depressão, que pessoas têm sido acometidas. Por quê? Porque querem viver isolada, querem se isolar do mundo. E nós não podemos ter essa atitude, porque uma atitude de se isolar, ela se torna até um pecado, pois não é o projeto de Deus. Quantas pessoas, né, no nosso país, nas grandes metrópoles do Brasil, vivem em meio a uma grande multidão, mas está só. Pessoas que estão vivendo às margens da sociedade, pessoas que estão vivendo nas ruas, estão ali
solitária, jogada, né? Não consegue procurar uma ajuda, a não ser pedir um pão para se alimentar. Mas eu falo procurar uma ajuda. Muitas vezes sofre preconceito, ninguém ajuda verdadeiramente, dá uma moeda e tal, mas não ajuda aquela pessoa. Aquela pessoa vive isolado no seu mundo, né? E ali, muitas acaba sendo acometida por uma depressão. Muitos acabam tirando a vida. Quantos idosos, olha que interessante aqui, isso aqui, idosos no nosso país, às vezes são abandonados pelos seus próprios familiares, estão vivendo em solidão. É, quantas, quantas pessoas perderam o seu casamento, estão vivendo, se trancaram para o mundo por causa da perca do casamento, da morte de um filho, da morte de um pai, de uma mãe, estão e se tranca, se fecha para o mundo, estão vivendo uma tremenda solidão. Mas eu quero falar algo para você nesta mensagem. A solidão, ela não é bom. Ela causa depressão. Ela causa enfermidade. Ela causa tristeza. Nós temos que procurar nos relacionar. Eu quero te falar uma coisa nesta mensagem. Eu quero te falar algo. Eu quero trazer uma palavra para a tua vida hoje. Talvez você que está assistindo esse vídeo gosta de ficar só, de se isolar. Eu não estou dizendo que não tem momento na vida que é bom a gente ficar só, a gente parar para pensar, a gente gostar de nós mesmos, ter prazer em estar conosco. Isso é muito bom, isso é saudável. Só que isso não pode ultrapassar os limites, né? Existem pessoas que ela deseja o tempo todo estar só. Ela deseja o tempo todo estar trancada em sua casa. Ela não consegue se comunicar com ninguém. E quando as pessoas não se comunicam, elas não conseguem crescer, desenvolver. Você sabia que a solidão, o afastamento do convívio social impede o crescimento? Impede o crescimento em todas as áreas. Para nós crescermos na vida, para nós desenvolvermos na vida, nós precisamos manter contatos, nós precisamos criar vínculo com pessoas, nós precisamos ter amizade. A solidão, ela nunca é boa, ela nunca ajuda. Você está vendo esse vídeo, se você tem esse hábito, ou se você está só, está vivendo um estado de solidão, procure dar um jeito na sua vida. Procure mudar isso aí, porque Deus viu que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem, quando está só, a mente vaga, pensa em inúmeras besteiras, sabe? E existem pessoas que estão vivendo em uma tremenda solidão, muitos por escolha. Existem pessoas que escolheram se isolar. Outras pessoas estão vivendo em solidão porque foram abandonadas por parentes. Eu quero dar um exemplo aqui. Um exemplo de uma mulher. Eu sempre penso nessa mulher, oro por ela e eu me preocupo com ela. Eu conheci uma mulher no estado de Goiás, na verdade em Goiânia, né? Capital de Goiás, eu morei lá por um tempo. E eu conheci uma senhora perto de uma igreja que eu congregava. Ela tem um pontozinho de comércio, ela vende nos domingos, ela vende frango assado, e no decorrer da semana ela vende pastéis, ela vende ali suco, vende salgados. E um dia eu estava ali com um colega, né, um irmão da igreja, a gente parou em frente àquele comércio que está do lado da igreja. E eu comecei a conversar com aquela senhora, começamos a conversar ali, tá? E eu comecei a falar de Jesus para ela, falar de Cristo. E conversando, perguntei de onde é que ela era. Ela me disse que era de um estado o qual eu não lembro agora o estado que ela falou. E ela disse que saiu de lá da sua terra, veio com uma pessoa trabalhar em uma casa de família. Acabou-se que essa pessoa morreu. Ela trabalhou um tempo com essa mulher morreu. E ela foi arrumando um trabalho aqui, outro ali, não conseguiu mais voltar para sua terra, perdeu o contato com seus parentes, os anos passaram, ela hoje é uma senhora de idade.
e ela conseguiu ali com o seu trabalho montar aquela lanchonete e ela vive ali naquela casa. Ela tem uma televisãozinha pequena, antiga a televisão dela, e aquela lanchonete. Ela abre aquela lanchonete todos os dias, faz aqueles salgados, tem uma pessoa que trabalha ali com ela, mas ela é uma pessoa extremamente solitária. Ela é uma pessoa que perdeu o contato total com a sua família e ela não buscou mais esse contato. Ela não buscou fazer contato. Então, qual é a minha preocupação com aquela mulher? Aquela senhora, ela não tem filho, ela não casou, ela não construiu uma vida matrimonial, ela não construiu uma família. Ou seja, ela é uma pessoa que está numa cidade como Goiânia de 2 milhões, quase 2 milhões de habitantes, mas é uma pessoa só. É uma pessoa solitária. Ela diz que já esteve inúmeras vezes com depressão, que muitas vezes ela assiste programas de televisão evangélico, ali ora na madrugada, porque a solidão bate no coração dela muito mesmo, dói, ela se vê sem ninguém. Quando fecha as portas daquele comércio, é o momento que mais dói, porque ela senta no sofá, liga aquela televisão e não tem ninguém para conversar, para perguntar como foi o seu dia, sabe? Então, se isolar, afastar da família, não é bom. Ela afastou da família, ela veio para Goiânia, deixou a sua casa e acabou perdendo o contato. Você que está vendo esse vídeo, talvez você tenha alguém da sua família que você perdeu o contato, seu pai, sua mãe, seu irmão, aquele amigo de infância, e hoje você vive aí nessa solidão. Tem gente assim. Não sei se é o seu caso, estou dando um exemplo, estou apenas perguntando para você se esse é o seu caso, se Deus pôs esse vídeo, talvez ele vá falar com você em alguma área da sua vida. Eu quero te aconselhar, busque fazer laços de amizade, busque fazer laços com sua família, com seus parentes, com sua mãe, com seu pai, com seu cônjuge, com seu filho, mas não queira viver em solidão. Não queira viver em solidão. Aleluia, Jesus. Então, existem pessoas que estão vivendo em solidão porque escolheram. Não é bom. E existem pessoas que estão vivendo em solidão porque foram abandonados. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Independente qual seja o caso, há uma saída. Há uma saída. Porque Deus, como nós lemos o texto, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Então, se você buscar Deus, se você apresentar sua solidão a Deus, o momento de solidão que você está vivendo, com certeza Deus vai lhe abrir uma porta. Agora eu quero te dizer outra coisa também. Ainda que neste momento você esteja só, em relação à pessoa humana, pelo fato de você não ter um parente, não ter um cônjuge, não ter um filho, ainda que nesse momento você esteja só, de pessoas humanas, mas eu quero te dizer uma coisa, você nunca estará só em relação a Jesus Cristo, em relação a Deus. Até nos momentos mais perturbadores da solidão, eu quero te dizer uma coisa, Cristo estará sempre com você. Pode ser que o seu cônjuge te abandonou, pode ser que o seu amigo, pode ser que o seu filho, o seu parente te abandonou e hoje você se encontra só. Mas eu quero te dizer uma coisa, Cristo, ele nunca te abandonará. Isso aqui é muito importante saber, que você saiba disso, é muito importante a gente ter essa certeza, sabe por quê? Porque tem momentos, sim, que a gente não encontra uma amizade. Tem momentos que a gente não encontra ninguém para nos relacionarmos. Tem momentos que nós sofremos preconceito por ser quem somos e isso, às vezes, nos faz viver solidão, viver só, isolado. O que não é bom, como eu já disse no início da mensagem, que temos que buscar solucionar esse problema, mas tem momento que nós estamos vivendo esse período da vida. E o que nós devemos lembrar quando estamos vivendo esses momentos?
que Cristo estará sempre conosco. Jesus disse assim na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que eu não te abandono. Eis que eu não te deixo só. Tem um irmão que para mim é uma pessoa muito especial. Com certeza ele vai ver essa mensagem. Eu não vou citá-lo, não citar o nome dele, mas ele, ao ver essa mensagem, ele vai saber que eu estou falando dele. Um homem, um servo do Senhor, um presbítero abençoado. Eu conheci ele nessa jornada da vida, né, pregando o Evangelho de Cristo. E eu observei que aquele senhor, ele era uma pessoa muito só, apesar de ter muitos amigos, em relação à família. Tem filhos, mas não mora com ele, mora longe. Tem irmãos, mas também mora em outra cidade. Ele era uma pessoa muito só. E eu me preocupava, orava a Deus pela vida dele, sabe? E ele sempre dizia, um dia Deus vai me dar uma esposa, Deus, ele já é uma pessoa de mais de 60 anos, e ele sempre em oração, buscando a Deus, mas eu percebia que ele vivia um período de solidão na sua vida, e eu muito me preocupava, Senhor, como vai ser este homem, uma pessoa tão abençoada, como que vai ser a sua vida, quando ele cair mais para a velhice, para, sabe, como vai ser? E eu me preocupava muito, mas só que uma coisa interessante na vida dele é que ele não deixava de orar a Deus. Ele entendia que Deus podia resolver aquele problema na vida dele. Ele nunca aceitou viver daquele jeito. Ele sabia que ele precisava de ter uma companheira. Ele sabia que ele precisava de ter uma pessoa que ele não podia viver naquele estado. Ele precisava de um milagre. Então o que ele fazia? Ele orava, ele buscava, até que um dia Deus abriu as portas. E não tem muito tempo não, tem pouco tempo. Deve estar fazendo mais ou menos uns 8 meses, né? Que ele se casou. E graças a Deus, hoje ele tem uma família. Tem uma esposa, serva de Deus, né? Ele vivia numa dificuldade sozinho. E hoje ele tem companhia. E eu converso com ele de vez em quando e tenho certeza que é uma alegria muito grande. Sabe por quê? Solidão não é bom. Estar só não é bom. Mas eu ainda quero te dizer, mas ainda nos piores momentos da sua solidão, lembre de uma coisa: Deus estará sempre com você. Deus, ele nunca te abandonará. Deus, ele nunca te deixará só. E Deus, ele preocupa com suas necessidades. Olha esse texto que é base do nosso sermão, onde o Senhor fala no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, ele diz o quê? Na parte A, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus preocupando com o homem. Deus preocupando com o bem-estar do homem. Deus preocupando em satisfazer a solidão do homem. Aí Deus vê Adão naquele estado de solidão, Deus olha para todos os animais, cada um tem sua companheira, o seu companheiro, né? Tem um macho e a fêmea. Só Adão que estava só. E Deus falou, isso não é bom. Lembra sempre dessa frase de Deus, foi Deus quem falou isso, não é bom que o homem esteja só. Deus fez o que para ele? Uma disjuntora, uma mulher, para lhes fazer companhia. Então você, meu irmão, que talvez esteja aí só, pensando em viver a vida só, não pense desse jeito, não. Ore a Deus, procure ter amizade, procure se relacionar. Se você não tem um casamento, procure a Deus para que te dê uma pessoa, sabe? Procure a Deus para que você possa ter uma pessoa que vai te completar, para que você possa ter uma pessoa que vai te ajudar. Melhor dois do que um. Provérbios, capítulo, lá no livro de Provérbios, capítulo, no livro de Eclesiastes, né, capítulo 4, versículo 2, versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Imagine. Eu quero dar mais esse exemplo aqui e nós estamos finalizando nosso vídeo. Não tem muito tempo que aconteceu um fato na minha cidade. Uma mulher que ela vivia só, morava só, já era de uma certa idade.
E ela vivia sozinha, uma solidão da vida, sabe? Não buscava um meio de se relacionar, talvez, ou na sua infância, né? Não buscou um meio de se relacionar e acabou seus anos de vida só, chegando na velhice só. Um dia, não tem muito tempo também isso, demorou-se tempo, os vizinhos não a viam, passou semanas, até que viram um mau cheiro na casa dela. Quando a polícia quebrou a porta da casa, ela estava morta. Eu imagino a solidão daquela mulher. Nos seus momentos finais, ela não tem ninguém para segurar na mão, para confortar, para dizer, ó, você está indo, aceite Jesus e você viverá uma vida na glória. É assim mesmo, é a vida. Sabe, uma pessoa para confortar, ela não tinha. Eu imagino a solidão daquela mulher. Eu sempre fico pensando nesse estado daquela mulher. Meu Deus do céu, como foi os últimos momentos. Então, gente, não queira viver só. Não queira viver só. Não pense que solidão é bom, porque mais cedo ou mais tarde a solidão te trará um mal. Eu vejo, né? E ouço em mensagem e vejo muitas frases. Como é bom, eu descobri que ficar só é bom, eu descobri que a minha companhia é maravilhosa, é maravilhoso estar só, é gratificante a minha companhia, como eu me amo. Eu vejo essas frases de autoajuda assim, aparentemente parece bonito, parece algo, nossa, só que não é bom. Não é bom. E quem falou isso foi Deus. Não é bom. Então que Deus abençoe sua vida, que você saiba que estando com Cristo você não está só, espiritualmente falando, você não está só, mas humanamente falando, você precisa ter companhia. Muitas pessoas estão vivendo em depressão porque vivem só, estão vivendo em solidão. Busque amizade, saia, vá para a igreja, faça amigo e seja feliz, porque essa vida ela passa, mas Deus estará sempre contigo, sempre contigo. Deus abençoe sua vida. E se você não é inscrito nesse canal, eu te peço que você se inscreva nesse canal e deixe aí os seus comentários em nome de Jesus.